Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver a aula número 95, Calçados 2. Nós estamos em 2026, é segunda-feira, dia 6, Calçados 2. É isso mesmo. Vamos pegar uma folha? Então, opa, cadê a folha? Vamos encontrar. As aulas que nós já passamos, estou passando aqui, ó, rapidamente, olha só, expressão, violão, mãos, crânios, mais mãos, exercício de cubos, mais mãos, fizemos tronco, tórax, pés, caricatura, expressões, olhos, corpo, mais corpo, a bola, esqueletos, mais crânios, cabelo, aula de corpo em perspectiva, mais mãos, tibi. A gente viu muita coisa, tem mais do que isso ainda. Eu estava procurando a aula nossa de pé, mas não está aqui, acho que eu deixei para lá. Não há problema. Então vamos começar. Olá, Juan, tudo bom? Aí. E ó, o exercício. É o seguinte. Quando nós vamos fazer mãos, a gente faz isso daqui, ó. E isso daqui tem um tamanho que vai repetir aqui. E esse tamanho é o tamanho dos dedos. E, bem aqui, você tem um canhão. Viu o canhão? Bem assim, ó, um canhão. Ele gira. Ele pode girar para cima o canhão. Viram? E esse canhão, bem na ponta, vocês têm o polegar. Meu polegar é um feijão. Eu não descobri. Mas eu acho que estava havendo uma interferência. Parece que estava recebendo alguma outra coisa. Bom, aqui tem uma curva. E esta curva, eu vou fazer o seguinte. Aqui, olha, ele é mais encurvado e aqui é menos encurvado. Essa é que é a ideia. Eu posso repetir isso daqui quase na metade, mas não na metade, e entre aqui e aqui, no meio. O que vai acontecer é que aqui vai ter um dedo, aqui vai ter outro dedo, aqui vai ter um dedo e aqui vai ter outro dedo. Viram? Tipo pegada, olha só. Não parece uma pegada? Parece, né? Parece pegada de urso, coisa assim, né? Olha só as bolinhas. Agora, aqui vai ter um cilindro, aqui vai ter um cilindro, aqui vai ter um cilindro, e 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 aqui vai ter um cilindro. Aqui eu faço uma volta assim, ó, e a mão está completa. Esse polegar fica quase na altura, um pouquinho acima disso daqui. E é isso. Essa é a mão. Agora, oi Darky, como é que você tá? Tudo bem? Não entendi a referência, eu estaria jogando Pokémon, por quê? Próxima, alguma coisa que eu falei? Do canhão e do polegar, do cilindro e das bolinhas? Sei lá. Bom, daqui até aqui. Se eu dividir no meio, ó, dividir no meio, tá? No meio, né? Essa porcentagem, se eu colocar ela para baixo, eu tenho 3 partes. Eu tenho 3 partes aqui. E eu vou brincar o seguinte. Vou dizer que esse é o tamanho do pé. Só que o tamanho do pé, se vocês bem lembram, não é 3 partes. É 2,5. Mas não vou dividir no meio aqui. Eu quero deixar 3 partes. O que eu vou fazer é diminuir aqui e dividir no meio aqui. Foi muito rápido? Até foi. Mas é o seguinte. Eu coloquei 1, 2,5. Quase. Um pouquinho maior que meio. Não importa. O que importa é que aqui, ó, vocês têm o calcanhar. E olha, aquela curva que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Viram? Igual. A única diferença é que o polegar é grandão. E olha, isso aqui eu fiz aqui, ó, na altura
de 1, 2, 2,5. Entende? Ó, nessa parte aqui. Não? Mais ou menos? Ok. Aí, Dark, você tá rindo, cara. Ainda não entendi a referência. Deixa eu ver se escrever alguma coisa. Flutuando nas nuvens. Ah, tá de boa. Ah, entendi o que você quer dizer. Beleza. 1, 2, 3, 4. Olha como ficou. Parece, não parece? A única diferença é o polegar. O polegar era aqui. Agora é aqui. É a única diferença. A outra diferença é que aqui, ó, só tem uma. E não é diferente. Só tem uma, só tem uma. Só que aqui vai ter um cilindro, 2 cilindros. Um cilindro, 2 cilindros. Um cilindro, 2 cilindros. Um cilindro, 2 cilindros. Igual esse daqui. E agora? Então, por que o pé é mais fácil? O pé é mais fácil porque você não tem esse polegar opositor. É isso aqui que acaba com vocês. É essa parte. Também é porque essas mãos aqui fazem assim. Oi, alô, seja bem-vindo. Né? Eles dobram, aí começa a ficar complexa. Aí vocês começam a interferir os dedos. Aí vocês seguram coisas. O pé não segura quase nada, né? Tem algum mangá que eles fizeram, chamado Crying Man. Um cara treinando, segurando o chá com os pés. Aí, eles tiveram que se virar. Né? É isso aí. Achei. Ó, aqui antes eu tinha dividido em 3. 3 partes. Eu sei que depois dividi em 2,5. Eu confundo vocês. Desculpem. Desculpa confundir, tá? 3 partes. 2 partes é o tamanho da cabeça, do crânio. Linha de simetria. Vou deixar mais oval para trás para fazer de lado. Pronto. Bem no meio. Vocês têm o olho. No meio, ó, entre esse aqui e esse, tá vendo? No meio, né? No meio, o olho. Eu faço esse Vzinho aqui, ó. Aqui eu deixo mais fraco. A sobrancelha em cima. Faço uma entrada aqui, ó. E mais ou menos na altura da terceira parte, eu faço o nariz. Daqui até aqui divido em 3 partes. Eu faço a boca. Aqui eu aumentei. Vou dividir daqui até aqui no meio novamente. Então, aqui no meio, da altura do olho até a altura do nariz, eu faço a orelha para trás. A nuca, ó, eu giro assim. É chamado cervical. Aqui eu repito a mesma direção. E o que nós temos? Nós temos que a mesma distância. A mão é 2/3 da cabeça. E o pé é o tamanho da cabeça. É isso que nós temos. Beleza. Vamos para a aula de pegada novamente. A pegada é uma coisa bem importante. Muito importante. Assim. Baixar um pouco mais. Tá. Vamos fazer isso aqui direito. Como? Faz um quadrado. Faz outro quadrado e faz meio quadrado. Divida no meio, ó. Divide no meio. E esta área aqui vai ser a área do meu pé. Só que dessa vez a gente está desenhando tênis, então não vai precisar de dedos. Bem aqui, uma oval. Um pouco maior que a metade, assim, grandona. Aqui seria o calcânio, né? E bem aqui, eu vou fazer assim. Você viu que eu passei um pouco? Por que eu passei um pouco? O sapato é maior que o pé. Então, se o sapato é maior que o pé, porque o pé tem que caber no sapato, eu aumentei um pouco. E agora? E agora, eu faço aquela curva ali, ó. E aqui eu deixo reto assim. Isso daqui é a base do nosso tênis. Tem que saber fazer isso. E depois, lembram da aula de cubos? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu passei por ela aqui. Ó, eu falei que cubos é importante para fazer crânios. Eu falei que cubos ajudaria muita coisa, muita coisa. Olha só, fazer o olho em perspectiva, eu comentei.
Eu falei que é legal vocês fazerem a aula de cubos, vocês vão fazer mãos, fazer corpo, cabeça, olha o cubo aqui. E eu repeti isso várias e várias e várias vezes. Aprendam a dominar o cubo, porque vai ajudar quando nós mexermos com perspectiva. Ok? Então tá. Estou vendo a sola do tênis. Isso que eu estou vendo. Obrigado por ter perguntado, Rafael. Tem que perguntar as coisas. Olha só. Esse é um cubo. Mas não me interessa o cubo. Só me interessa as superfícies dela. Os shapes. As faces. Esta face, a verde, a amarela e a vermelha. Como ela fica em vários ângulos. Por quê? Eu quero fazer isso aqui facilmente. Como assim? Assim, ó. Aqui vai ter um quadrado, porque eu já treinei cubos. Aqui vai ter o outro quadrado, porque eu já treinei cubos. Ó, esse é de cubo. Eu não preciso fazer isso. Só isso já basta. E aqui é metade de um cubo, porque eu já treinei cubos. Por isso. E aí, esta ponta, eu fiz uma oval aqui. E essa aqui, eu fiz uma oval menor. Lembra? Aí, eu só ligo assim. E eu tenho a parte mais complicada do desenho. Essas linhas vão seguir nesse sentido do cubo. Viram a importância disso? Tem mais. Lembra que aqui tem um cone? Está subindo essa linha do cubo nessa direção. Então aqui no meio eu subo, faço isso daqui aqui. Aqui eu repito, lembra da história da repetição? Ó, subo nessa direção, subo nessa direção. Aqui eu fecho aqui, e esse eu faço assim. E aqui, ó, eu faço isso. E lembre-se, eu não posso encostar no cilindro, na elipse. Não posso encostar nos elipses. Não encostei. E agora? Eu tenho que rodar e ir para lá. Assim. Tá feito. O domínio da sola de tênis lhe dá domínio no desenho do pé. Ó, de novo. Eu sei fazer cubo desse lado aqui, ó. Um quadrado, porque eu treinei. Eu segui a ideia do professor e treinei. Todos os exercícios de cubos eu fiz. Porque eu sou fiel às aulas, né? Então tá aqui. Pronto. Aqui tem a elipse. Aqui tem uma elipse maior. E maior, né? Maior. Ele tem que alcançar todo ele aqui, né? Maior. Pronto. Agora eu ligo. E aí tá. Ó, ele sobe nessa direção. Nessa direção. O copo segue nessa direção. Então é isso que eu vejo. Não vejo muita coisa nesse. Ele está completamente de frente, né? Talvez um pouquinho só aqui. Pronto. O máximo que eu vou ver é a perna. E as linhas. Todas elas nessa direção. O cubo me ajuda a saber qual é a direção da linha. Ó que legal. Próximo. Vamos ver do outro lado? Aqui eu desenho um quadrado, porque eu já treinei cubos, eu consigo fazer facilmente esses quadrados. Boa noite, Jonathan. Agora faço de novo. E aqui metade. Ó, metade. Por quê? Nós treinamos cubos. A gente foi naquela aula que eu falei para vocês fazerem um quadrado e treinarem um monte. Eu falei que isso aqui você tem que treinar todos os dias, tem que dominar. Tem que treinar na semana seguinte, que era o principal. Acho que você se recorda do que eu falei. Quem não tem aula desde o começo não se recorda. Eu disse que isso daqui vai ser muito útil no final. Aí eu falava com palavras assim, treine isso daqui. Isso daqui é importante. Aí eu falei para vocês treinarem de lado também. Eu disse isso. Aí eu disse para vocês irem treinando a virada para cá. E isso daqui está gravado a aula. Quem não treinou, volta e assista a aula número... Cadê? Acho que não é janeiro, né? Está em janeiro. Opa, peguei. Aula número 14, cubos 1 e 16, cubos 2. Isto vai ser muito útil no futuro também. Boa noite, Gilarian.
William. Seja bem-vindo. Agora, aqui eu faço uma elipse menor, porque é o calcanhar. E aqui eu faço uma elipse maior, encostando nos cantos, porque é a ponta do sapato. Deixo um pouco maior, ó. Vou deixar um pouco maior, mas vou fazer assim, porque é o sapato que eu estou fazendo. Só que aqui, ó, o tênis, eu vou fazer isso. A curva, que é essa curva de dentro, e aqui eu deixo curva assim. Aí depois, lembra do cubo? O cubo vem para cá. Quer dizer que esta reta vai vir para cá e essa vai vir para cá. E aí está. E aqui, ó, também vai nessa direção. Faço a voltinha. E aqui eu faço isso, aí eu levanto. Aqui é o círculo do final do copo. Essa parte vai subir, vai para trás, mas não pode encostar naquele círculo, não pode. Aí. E a sola. Obrigado, Joarene, William. Agora aqui. Já falei boa noite para você, né, Jonathan? Falei, né? Falei. Falei boa noite, Jonathan. Falei sim. Falei nas duas vezes. Musashi, valeu por me seguir. Viu? Funcionou. Agora que a gente viu o tênis, eu não vou desenhar o pé. Tá, vamos desenhar um pé, só para lembrar. Vamos lá. Ó. Eu faço um quadrado, 2 quadrados e meio. Essa proporção. Tem que fazer um quadrado que pareça um quadrado em perspectiva. Você tem que olhar e pensar. Tá parecendo um quadrado em perspectiva. Esse não tá parecendo um quadrado, parece um retângulo. Tá vendo que tá menor? Então ele tá metade do tamanho. É isso aí. Aí, bem aqui, eu vou pôr o polegar. O feijão tá aqui. Faço aquela curva esperta, a curva. Faço a curva de novo, a curva de novo. Daí, aqui é o dedo mínimo. Liga no cilindro e liga no pé. Aqui é o outro dedo, o anelar, liga o cilindro e liga no pé. Aqui é o outro dedo, é o dedo maior, liga no cilindro e liga no pé. E aqui é o terceiro dedo. Aí. E aqui só tem uma ligação. Aqui tem duas. E aqui está a batata da perna. E lembra daquela oval? Aí está o pé. Lembra do copo? Daqui é o calcanhar. Lembra da cobrinha, que é a fíbula? Tá aqui. E olha, essa parte não pode encostar no copo. Ela dobra antes. Tá aí. Não, eu me perdi agora. Viu? Isso é para ser fácil. Bom, lembrei isso. Vamos dobrar isso daqui? Só para dificultar? Vamos. Fazer a mesma coisa. Um quadrado, 2 quadrados e meio. Aqui está o calcanhar, tá vendo que passa da metade do tamanho? Aqui era o pé, aqui está, a mesma coisa, ó, o bumbumzinho que fica nesse lado, que é o calcanhar. E aqui eu vou dobrar, então vou fazer o seguinte, isso aqui, ó. Eu dobrei, tá vendo, ó, dobrei, assim, percebe? Ficou a dobra. E o que acontece? Aqui vai estar o feijãozinho. Aqui vai estar o dedo, aqui vai estar o segundo, aqui vai estar o terceiro e aqui vai estar o quarto. Aí está. Daí você tem um cilindro, 2 cilindros. Tá feito. E aqui só tem um cilindro. Ah, não faz isso. Lembra de fazer a ideia do cubo. Copo, ó, encostou. Cuidado com isso. Se eu quero fazer essa volta indo para lá, não pode encostar no copo. Não pode encostar essa parte no copo. Faz a dobra aqui, ó. E é isso que eu queria fazer, né? Então aqui vai ficar um pouco mais assim. Pronto, agora funcionou. Vamos voltar aos sapatos. Errei. Mais ou menos assim. Ótimo. Um quadrado, 2 quadrados e meio. Tá aí. Bom, calcanhar fica aqui. E inverti. Não tem problema.
Ó, 1 quadrado, 2 quadrados e meio. O que importa é a proporção, meio, tá? Isso daqui. Aqui tá. Vou fazer mais redondo dessa vez. Mas eu corto assim e corto. Desse lado, faço essa entrada. Igual esse. Mas percebe que eu deixei mais reto agora? Mais reto, né? E outra, vou deixar um pouquinho mais largo aqui. E vou fazer um corte assim. Viu? A pegada mudou. O estudo da pegada é bem importante. O estudo da pegada, você produz muita coisa legal. Tá. Agora, nossa, 4 pessoas me seguiram, 5, sei lá. Obrigado por me seguir. Bom, aqui eu vou repetir esse movimento. Assim. Desse jeito. E agora eu vou fazer isso. Igual uma ferradura, viram? Aqui tem um centro. Eu vou fazer uma linha a partir desse centro. Assim. A gente vai rever isso daqui quando ver a arquitetura. Quando a gente vê arcos. Tipo arco de porta. Ou de ponte. Pronto. Tá aí. Essa parte, vou deixar sem nada. Mas a partir daqui, ó. 1, 2 e meio. A partir do 1 aqui, ó. Certo? Nesse ponto, eu faço a mesma coisa. E aí está. Entendeu? Ó, tudo para um raio aqui, mais ou menos um raio, tentando direcionar e tentando fazer meio lógico assim. Aqui eu vou fazer reto que é mais fácil. Depois eu ensino mais complicado, mas não agora. Eu sei que agora é designer, é importante ensinar isso aqui melhor. Porque a gente já está começando a parte de vocês entenderem o formato para criarem desenhos. Ó, fiz um dente aqui. Pronto? Preparados? Aí vai. Vou fazer menos inclinado. Assim. Pouco mais para trás. Pronto. Ó, 1, 2 e meio. Bem no chute, porque eu já treinei. Treinar cubos. Ó, é treinar cubos. Meio, viram? Treinar cubos. Isso é importante. Aqui é aquela volta. Aqui é aquela volta maior. Deixa um pouco maior que o pé. Aí, Rick R, eu preciso que você acesse depois o meu perfil, Rick R, e comece aqui, na aula 1, na aula 0. Quero que você vá lá. Você vai o seguinte, você vai entrar no meu perfil, vai ver o endereço de YouTube bem pequenininho lá no em cima, abaixo da minha foto, e clica nele. E quando clicar nele, você vai entrar em várias aulas. Todas essas aulas aqui, ó. Todas essas aulas vão te preparar para a aula que eu estou dando agora, que é a aula número 95. Faz isso, Rick R. Estou falando sério. Vai mudar a sua vida. É sério, muda mesmo. Tua vida vai ser outra. Mas eu preciso que você faça isso. Ó, eu faço... Ah, desculpa. A ligação tá aí. Agora veja. Essa linha tá aqui. Você tem que fazer isso, Rick R. Entre mesmo. Amém? Vai mudar muito. Todos os seus desenhos vão mudar. Ó, isso daqui é basicamente isso daqui do cubo. Essa parte vai estar meio difícil para você, tá? Porque você tem que dominar cubo ainda. Quem não dominou o cubo ainda, isso aqui vai ser complicado. Desceu, desceu. O que eu estou fazendo aqui é coisa muito avançado, porque é a aula 85. Mesmo os que estão acompanhando desde o começo, isso daqui é difícil. Confie. Mas é legal, não é? Eu acho. Eu acho muito legal. Bom, ó, essa linha está aqui, essa linha aqui, essa linha está aqui. Eu vou usar esta linha aqui. Essa daqui. Tá certo? Beleza. E o que eu vou fazer? Tentar fazer paralela isso daqui para dentro agora. Para dentro, ó. Tentando deixar grossinho assim. E agora,
vamos fazer uma coisa. Bem aqui, ó, eu vou fazer paralela, mas quando chegar perto da curva, põe um ponto aqui e começo a fazer aquilo que eu mostrei antes. Isso a gente vai ver quando ver flores também, não só engrenagens, a gente vai ver engrenagens também. Aí ele vai fazer isso, ó. Fazer dupla assim, ó, né? Desse jeito. Ó. Entenderam? Desse jeito assim. E aqui dentro, ele faz uma linha nessa direção também. Fazendo um pequeno cubo. Por isso a aula de cubo é tão importante, gente. Por isso que eu imploro tanto, faça o exercício de cubo. Ele é importante. Por isso que eu olho assim, com aquele olhar de triste, de cachorro molhado, e diz assim, faz aula de cubos. Eu faço algumas artes digitais, mas não tenho noção de perspectiva. Yes! Então é para você, Rick R. Faz aula de cubos. Depois vou ter aula só de perspectiva, mas vai ficar muito mais fácil vocês entenderem a perspectiva se tiverem aula de cubos. É isso aí. E aqui eu faço a mesma coisa. Ó, aqui está a curva, põe o centro, passo a linha para cá. E essas linhas me ajudam nisso daqui, ó, nas inclinações. Ah, esqueci, a linha no meio, né? Desculpe fazer tão rápido. Desculpe. Daí. E aqui, ó. Aqui é na parte de baixo. Aí está. Funciona, gente. Depois olhem com cuidado no YouTube. Eu vou deixar gravado lá para vocês verem isso aqui devagar, tá bom? Ó, aqui é o copo. Se aqui é o copo, beleza, Rick. Aqui é o copo, subir. Aqui é a elipse. Tá aqui. Aí eu faço o copo. Olha o copo, tá? Lembre-se, a bota não pode encostar no copo. Então, para lá, eu faço o colo do pé, venho para cá, deixo um pouco maior, e aqui, ó, vai nessa direção. E encurva para lá. Assim. Sem encostar no copo. E isso daqui sobe. Aqui eu faço um cilindro. Olha como está ficando. E agora... Oi, Andy 20, quem falou? Oi, Hilton, tudo de boa com você? Tudo. Deu uma falha no começo, a gente reiniciou, né? Vamos ver. E agora? Bem aqui, eu subo aqui meu curvo, seguindo a ideia da triangulação de Delaunay, que a gente já viu. Subindo, assim. Depois, eu encurvo para cá, nessa inclinação. Depois, eu viro para cá. E aqui, ó, eu faço uma elipse. Aula de elipse. Assim. Isso é difícil até para quem já dominou todas as outras aulas. Vai ser complicado. Aí está. E depois? Eu vou subir um pouco mais aqui o colo do pé, tá? Acho que vai dar mais certo. Atenção. Aqui é o meio desta caixa. Então, se eu levar para cá, aqui é o meio do tênis. Assim. É a simetria do tênis. A gente viu isso em esfera. E cilindro, ó, aqui é o meio. Vem para cá, ó, é o meio. Esta faixa é uma coisa complicada. É assim, ó. É isso que eu estou fazendo. Percebe que aqui está na parte de baixo? Logo aqui não aparece. Só aparece aqui. Tá. Furinho de um lado, 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 furinho do outro. Tudo nesta linha do cubo. Nessa aqui, ó. Furinho desse lado, furinho desse lado, furinho desse lado. Aí está. Obrigado por me seguir, Rick R. Agora eu faço cruzando. Cruza. 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 Faz o X. 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 Pronto. Tá aí.
E agora faz um nó. Aí tá. Ah, faltou uma coisa. Elipse. Ó, o cubo, a elipse vem para cá. Então aqui eu posso fazer isso aqui, ó. E tá feito. Isso aqui dá para fazer qualquer ângulo, porque vocês dominam o cubo. O que quer dizer que esse estudo poderia ser feito para frente. Vou fazer mais para cá, ó. Assim. Um quadrado, ó. Esse quadrado aqui, tá vendo? Primeiro quadrado, segundo quadrado e meio quadrado. Tá aí. Aqui está a elipse e aqui está o grandão, que ó, é a frente. Tá aí. Aqui, ó, eu vou levantar um pouquinho só. E vou para trás assim. Aqui, ó, é o pequeno, que nem o cubo, sobe. Corto. Isso daqui é isso daqui. Isso daqui é isso daqui. E depois, lembra que tem o copo? Subiu. Aqui é o copo. Bem aqui. E esse daqui sobe a perna. Então aqui, ó, é o calcanhar e subiu. Agora vê uma coisa. Aqui sobe. Como se fosse um cubo. Um cubo, ó. Essa lateral sobe, essa lateral sobe, essa lateral sobe. Aqui tem pouca inclinação. Então aqui sobe. Depois, ela encurva. E aqui, ó, eu faço essa volta. Pronto. E aqui eu subo e encontro lá. Ó. Subi e encontrei ali. E aqui, ó, vai nessa direção. Porque é essa parte aqui, ó. Isto é isso. Rabisco Arte, seja bem-vindo, irmão. Valeu a participação. Agora aqui, ó, eu não posso encostar nesse elipse. Não posso, não encosta. Ele sobe assim. Agora, ó, essa elipse agora eu faço maior aqui. Assim. Pronto. Lembra desta faixa? Aqui tá mais fácil ver a faixa. Linha de simetria, faço a faixa aqui, ó. Daí a faixa. Bem na simetria. Tá aí. E aqui eu vou pôr a língua. Faço um buraquinho aqui, no mesmo sentido aqui, no aqui, 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 aqui. Sempre assim, ó. Sempre assim. Sempre nesse sentido. Aqui, 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 aqui. Feito. E é só pôr as cordas. E tem um sapato aí. Feito. Não pode encostar no copo. Isso mesmo. Para lembrar essa aula de não poder encostar no copo, é assim, ó. Bem aqui. Você tem o copo, certo? O copo é para o calcanhar. Então, isso daqui é para isso aqui, ó. Este é o calcanhar. Vamos pintar de uma outra cor ao calcanhar? Vamos. Só eu achar o lápis de cor. Achei um azul. Ótimo. Ó, este é o calcanhar no copo. E depois, não pode encostar no calcanhar. Então, aqui você vai ter o colo do pé. E lembra aquela volta da elipse? Está aqui. Esse daqui, ó, é o colo do pé. E por último, você tem a ponta do pé. Tem um lápis vermelho por aqui? Deixa eu ver. Não tem. Ou qualquer outra cor. Achei uma magenta. Ótimo. Então, o copo, que está aqui, ó, esta parte não encosta nela. E é para ajudar fazer o calcanhar. E é por isso que eu falei, não encosta no copo. É um copo virado de ponta cabeça. Assim. Tipo um trapézio de circo.
E é isto. Deixa eu ver o que o nosso amigo enviou para mim. Peraí. Tem que achar meu celular. Achei. Posicionar bem isso daqui. Tá aí. O Rafael X. Cadê você, Rafael X? Ele falou que ia enviar uma coisa para mim, não enviou. Nossa, meus pêsames, cara. Que triste. Agora enviou. Legal eu lembrar de uma coisa boa assim pra ti. Ah, tá aí. Rafael, legal. Você fez estudos aqui. Te conta uma coisa. Você precisa treinar cubos. Ficou bacana esse design aqui. Você fez uma Nike, olha que legal. Aqui você já girou um pouco ali a parte de trás. Olha que bota bacana. O pé tá fazendo reto ainda, vai ter que treinar mais. Dá uma olhada nas aulas com calma, tá? E faz com calma. Eu faço muito rápido a aula aqui, isso atrapalha, né? Mas veja com calma ali. Ah, eu vi os dois. Não vou corrigir agora, que eu quero mostrar mais um desenho. E não vai dar tempo, mas eu vi e olha, parabéns. Você vai ter que estudar mais os cubos, ainda não está dominando o cubo certinho. O cubo que pega, né? Achei uma aqui. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Eu falei que isso daqui é essencial dominar. Vale para você, Rafael. Tem que dominar isso daqui. 1, 2 e meia. Tem que fazer isso aqui tanto, até ficar fácil. Oi, JP Motoca, você tem meu Facebook, é? Ah, depois eu vou dar uma olhada. Não vou conseguir ver agora, porque o celular que eu uso para ver o Facebook, estou usando para fazer a transmissão. Aí eu não vou conseguir ver. Você tem meu WhatsApp, não tem? Sim, é por isso que você tem que treinar. Você vai ter que pegar o cubo, aprender a fazer dessa posição, aprender a fazer dessa posição, aprender a fazer nesta posição, aprender a fazer nesta posição, aprender a fazer nesta posição, porque o cubo, ela é a essência do quadrado. Quando você domina o cubo na virada, você domina o quadrado nas inclinações. E essa visão tridimensional do desenho desse quadrado é que vai te ajudar a fazer o pé de várias posições. E é por isso que é tão essencial você treinar isso daqui. João Paulo desenha muito bem. Muito essencial. Agora, ó, aqui, eu vou direto fazer uma ponta. Só que aqui, olha só uma coisa. Esse daqui é metade. Eu vou colocar para cá essa metade. Eu reduzi. Por quê? Porque eu vou levantar. Como assim? Eu vou colocar esse daqui aqui em cima. E aqui vai inclinar. Mas não estou entendendo nada. É o seguinte. Você tinha isso daqui assim. E aqui tinha metade de um cubo. E você levantou. Quando levantou, você diminuiu o tamanho. Ó, ele estava aqui. Aí levantou. E ele diminuiu o tamanho. E é isso que eu fiz. Eu levantei. Então a metade foi para frente. Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, ó, tem aquela elipse, lembra? Aquela, assim. Aqui é o pé. E esse pé eu desço, aumento para o tamanho maior aqui, e eu faço isso aqui, ó. Isso daqui é a base do salto alto. Essa levantada que eu fiz, desse quadrado aqui, que estava assim, eu peguei isso daqui e levantei. E quando eu levantei, esse daqui
veio para cá. Então, esse veio para frente. Vou ensinar. Só deixa eu acabar isso daqui e eu vou passar o cubo novamente. Mas você tem que ver as aulas de 45 minutos de cubo, tá? É essencial. Vai lá ver. Ó, esse eu vou descer. Eu faço a curva aqui, ó. Eu desço. Ó, tá vendo aqui a paredinha? Já fiz inclinado. Por quê? Aqui tem um copo. Lembra do copo, né? O copo. Calcanhar. E é por isso que fez inclinado. Não tá vertical. Tá inclinado. Desce. E aqui, eu vou fazer uma elipse assim, ó. Desse jeito. E eu fecho aqui. Pronto. Foi rápido? Foi. Vou fazer o cubo. Rafael X, L, olha isso daqui. Isso daqui é um quadrado. Para o resto do curso, é importante você dominar o quadrado. Tem que fazer um quadrado quadrado. Não pode ser um quadrado torto. E aqui é a diagonal. Exatamente. Por isso que eu insisto tanto. Quando diminuo este, ó, diminui, tá menor. Se pegar a régua, você vai medir, vai estar menor. E deixo esse no mesmo tamanho, bem no meio. Ó, mesmo tamanho, só diminuir. Eu diminuí. Isso daqui vai ficar assim. Ó. Diminuiu, viu? Isso aqui diminuiu. Não é essa a ideia? Ou um quadrado em perspectiva. É um losango. Mas, ó, é uma caixa em perspectiva. Não deixa de ser um losango. Agora tem um hexágono irregular aqui. Não deixa de ser um hexágono regular, mas você vê em 3D. E em 3D, isso daqui é um quadrado em perspectiva. Reveja essa aula. Se eu diminuir esse aqui e esse daqui, olha o que vai acontecer. Esse eu mantenho o mesmo tamanho. Vou diminuir este. E esse daqui. Ó, diminuir também. Esse aqui tá menor que esse. Olha só. Viu? Ó, tá menor. E esse daqui tá menor. Ele vai ficar assim. A diagonal vai ficar assim. E olha, aqui é o meio do quadrado. Aqui parece menor, aqui parece maior. Claro, esse está mais longe. Eu acabei de fazer isso. Por isso que esse aqui ficou assim. Quando você fizer os outros exercícios de cubos, você vai ver mais coisas. Você vai ver isso daqui rotacionando. E quando ver isso daqui rotacionando, você vai ver em vários ângulos. E essa que é a ideia. Igual eu fiz no... vou mostrar. Eu fiz no Flip a Clip. Cadê? É um exercício que eu fiz no Flip a Clip para ficar mais divertido. Flip a Clip. E é feito no dedo, no ônibus, quando estou no ônibus. Acho que não tem Flip a Clip aqui nesse celular. Não tem. Então tá. Aí tem nesse. Ah, não, peraí. Tive uma ideia. Vou ver no TikTok. Sim, com isso daqui, a gente desenha cabeças em perspectiva. Ó, a gente teve aula de caixas com cabeça em perspectiva. Olha aqui, o crânio em perspectiva. Tá vendo o cubo? Eu tinha feito um cubo aqui, ó. E a outra parte estava aqui. Entende? Isso foi dado em aula já. Nós vimos isso daqui, depois nós vimos a cabeça de vários ângulos diferentes.
A gente falou disso. Gente, temos que encerrar a aula. Amanhã nós vamos ver design de calçados 1. Tá certo? Aí a gente vai ver como forma de projeto. E vai ser um pouquinho mais avançado. Vamos ver projeção ortogonal, vista de cima, vista de lado. Deixa eu ver o que mais. E depois, amanhã, fazemos calçados 3, que é a continuação de calçados. E depois, terminou. Calçados. E a gente vai ver história da moda. E vai ser totalmente teórico. Muito obrigado a todos que participaram. E a gente vai ver chapéu também. Muito obrigado a todos que participaram. Ó, chapéu rápido. A gente vai ter aula só de chapéu, tá? Só de chapéu. Localiza no cubo, encontra o centro, faz uma elipse encostando em cada parte desse quadrado. Aqui no centro faz um quadrado menor. Se é um cubo, vem nessa direção. Então, isso aqui vai vir nessa direção. E faz essa elipse. A partir disso, você cria vários tipos de chapéus. Vários. Mas a gente vai ver aula só de chapéu depois, tá bom? Mas não agora. Mas está correlacionado a isso também. A gente vai fazer vários chapéus depois. Tchau, Elo! Até mais para todos vocês. Obrigado por terem me acompanhado. E um abraço a todos vocês aí. Bom início de semana. Força! Vai dar tudo certo. Fui!